Graça e paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do Senhor, reunidos e unidos em Cristo para mais um culto ao Senhor de adoração, de louvor, de gratidão. Então eu queria convidar você a nesse momento se preparar para esse culto, preparar seu coração, preparar sua vida para esse culto. Queria convidar você a derramar toda a sua alma diante do Senhor. Estamos em culto ao Senhor. Ele está presente em nós e nos une nesse momento, num só coração, numa só fé, para adorarmos e exaltarmos o nosso Deus. Então desliga o telefone, desliga a televisão, ou se você está vendo pela televisão, deixa a televisão ligada, mas prepara o ambiente, reúne a família, chama todo mundo para cultuar o nosso Deus, porque nós estamos em culto ao Senhor a partir de agora. Deus abençoe a sua vida. Deus fale ao seu coração poderosamente. Olá, querido irmão. A paz do Senhor seja com a sua vida. É com muita alegria que me dirijo a você para incentivá-lo a participar de um elo. O elo é uma excelente oportunidade de comunhão. Amém. Deus investiu os céus na comunhão. Ele enviou o nosso Senhor Jesus Cristo para romper com toda a barreira de separação, para romper com todo o pecado, com tudo aquilo que nos separa do nosso Pai Celestial, mas que também nos separa uns dos outros. Aceite o desafio. Procure o pastor Paulo ou outro líder da igreja e se integre a este projeto, pois, com certeza, ele começou no coração de Deus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos. Que bom que nós podemos nos reunir, mesmo que virtualmente, como Igreja do Senhor. São tempos difíceis, tempos que a gente tem que ficar resguardado em casa para o bem da nossa saúde, dos nossos familiares também. Claro que seria muito melhor podermos nos reunir presencialmente, mas nesse momento precisamos seguir as orientações para a nossa segurança. Eu quero ler com vocês hoje o capítulo 139 do livro de Salmos, versos 7 a 10, que diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Irmãos, esse texto traz para a gente uma verdade que a gente precisa se firmar nela. Mesmo que a gente esteja em quarentena, mesmo que a gente esteja com a nossa vida aos nossos olhos incerta, mesmo que a gente esteja com medo, preocupados, ansiosos com tudo isso que tem acontecido ao nosso redor, a gente pode ter a certeza de que Deus está conosco independentemente dessas coisas. Podemos ter a certeza de que a mão dele vai nos sustentar e vai nos guiar por onde andarmos, por onde estivermos, seja qual for a situação. Nós podemos ter essa certeza, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e nós sabemos que esse Deus é um Deus de amor, um Deus de cuidado. Então eu quero te convidar nesse momento de dificuldade, nesse momento em que muitos de nós estamos preocupados, eu quero te convidar a levar isso a Ele, a colocar todo o seu medo, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação aos pés dele, porque nós podemos hoje, nós temos livre acesso a Ele. Nós podemos simplesmente nos relacionarmos com Ele aonde estivermos. Nós não precisamos estar necessariamente no templo, que a gente costuma chamar de igreja. Nós somos filhos dele e nós podemos falar com Ele independentemente de qualquer dessas situações. Então eu te convido agora, nesse momento, a se colocar diante dele, colocar todo o seu medo, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação com esse tempo, sabendo que Ele nos ouve e que Ele certamente nos responderá. Amém. Eu quero te convidar, então, nesse momento, a fazermos uma oração. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus forte, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de cuidado com todos nós, ó Pai. Nós te louvamos porque
Apesar de toda essa dificuldade que vivemos hoje, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco. Nós podemos ter livre acesso a Ti, nós podemos confiar, ó Pai, todas as nossas preocupações, todo o nosso medo, tudo isso a Ti. E por isso nós Te louvamos, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de cuidado e o Senhor nunca nos desamparou, ó Pai. Por isso cremos que o Senhor ainda continuará, ó Pai, nos guiando, nos sustentando, apesar de todas essas dificuldades que estamos vivendo, Pai. Nós Te louvamos porque o sacrifício do Teu Filho Jesus nos salvou e nos deu livre acesso a Ti. E por isso nós somos hoje Teus filhos, por isso nós podemos falar contigo livremente, por isso nós podemos nos amparar em Ti, Pai. Deus, nós Te agradecemos por tudo isso, Te agradecemos também pela Tua palavra, Pai, que vamos ouvir agora, que sempre nos traz mais e mais de Ti, que sempre nos transforma, Pai. Muito obrigado por tudo, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle, então me esconda no Teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no Teu amor, no Teu amor, Senhor. O Teu
você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Majestoso, grandioso e poderoso Deus, como é bom, Senhor, sentir Tua presença, como é bom se sentir abraçado, acolhido em Teu peito, seguro em Teus braços, adorado, majestoso, grandioso, poderoso é o Senhor. Tu és santo e magnífico, e nos reunimos em Tua presença nessa noite para dizer que o amamos, para dizer que o Senhor é Deus, poderoso, glorioso em nossas vidas e em nossos corações, para dizer o quanto o amamos e para te suplicar, fala ao nosso coração, Deus, agora, através da sua palavra. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós ofertamos nossa vida e nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos pensando sobre essa série de mensagem, discípulo de Jesus, sermos um discípulo de Jesus. O texto que deu base a essa série de mensagens é o de Lucas 6,46, que nós relembramos a cada domingo e sabemos qual é a intenção de Jesus aqui nesse texto. Ele questiona aquela multidão que o seguia, justamente porque aquela multidão não queria ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Aquela multidão queria ouvir Jesus, gostava de ouvir Jesus, gostava de caminhar com Jesus, mas não queria segui-lo, não queria se comprometer a obedecer os seus mandamentos, os seus ensinos. Então Jesus os confronta justamente dizendo: por que vocês estão me chamando de Senhor se vocês não fazem o que eu digo? É sábio, meus irmãos amados, nós sermos aqueles discípulos de Jesus Cristo verdadeiros. Discípulos que mostram no seu modo de vida os ensinos de Jesus Cristo, que testemunham
como discípulos de Jesus Cristo, a nova vida que tem em Cristo. E é sobre isso que nós vimos discorrendo e descobrindo uma série de verdades e uma série de coisas importantes para a nossa carreira cristã. Nós vimos, né, na introdução que há um custo para seguir Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos convida a seguir seus passos, a tomar a nossa cruz e seguirmos Jesus de verdade, abandonarmos tudo por Jesus Cristo. Nós vimos que o princípio de todas as coisas está baseado na pessoa de Jesus Cristo. Tudo é para Ele, por meio dEle. E nós devemos viver para Ele, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vimos que temos um chamado, e esse chamado é para seguir somente a Jesus. Não podemos ter dois senhores na nossa vida. Só Jesus precisa ser o único Senhor da nossa vida. Vimos a nossa identidade, ao aceitarmos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, ao abrirmos mão de tudo, a mortificarmos a nossa carne para seguirmos Jesus, nós recebemos uma nova identidade. Nós nascemos do Espírito, passamos a ser uma nova criatura em Cristo, com tudo novo, para uma vida nova. Vimos que o alvo do discípulo de Jesus Cristo, então, é ser como Jesus Cristo, é uma nova criatura, uma nova pessoa, para caminhar nesses passos de Jesus, na imitação de Jesus Cristo. E agora estamos vendo a conclusão dessa série de mensagens. Nessa conclusão da série de mensagens, nós vimos que ser um discípulo de Jesus é justamente ser uma nova criatura, é ter uma nova forma de vida. O natural agora é ser espiritual, o natural agora é tomar as decisões baseadas nos princípios da palavra de Deus. Então, essa nova forma de vida, em primeiro lugar, é em comunidade. Nós fomos feitos por Deus para relacionamentos, para nos relacionarmos com Ele e com as pessoas, com os seres humanos, nesse novo padrão de vida, nessa nova forma de relacionamento, nessa vida não mais individualista, egoísta, só para si, mas uma vida vivida em comunidade, como corpo de Cristo. Vimos que essa vida é apaixonada por Jesus. Amamos Deus sobre todas as coisas, amamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Essa é a base da nossa vida. E ela não é só apaixonada por Jesus, mas transbordante de amor. Foi o que nós vimos no domingo passado. Ela transborda de amor pelas pessoas. Se amamos Deus, nascemos desse amor e amamos as pessoas então. E hoje nós vamos ver que essa nova vida, essa nova forma de vida em Cristo, ser um discípulo de Jesus, é ter uma vida santa e justa. Nós acabamos de ver domingo passado que a marca indiscutível e inegável de um discípulo de Cristo é o amor. E percebemos claramente que essa marca do amor, do DNA de Deus na nossa vida, é uma questão de identidade. Da mesma forma, irmãos, ter uma nova vida santa e justa também é uma questão de identidade. Quem nasceu do Espírito é habitado por Ele, é habitado por Jesus Cristo através do Espírito Santo. E Deus, em sua essência, além de ser amor, é santo, é justo. Vamos voltar, meus amados irmãos, a esse versículo 10 da primeira carta de João, no capítulo 3, que nós vimos domingo passado. Ele diz, de forma sabemos que somos filhos de Deus. Desta forma sabemos que somos filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Temos duas características inegáveis e indiscutíveis na vida daquele que nasceu no Espírito, naquele que é um discípulo de Jesus Cristo. Dessa forma, de que forma nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo? De que forma distinguimos aqueles que são discípulos de Jesus e aqueles que ainda estão escravizados pelo pecado? De duas maneiras. Quem ama e quem vive em santidade, em justiça. Não poderia ser de forma alguma diferente disso, meus irmãos. Como nós poderíamos amar a Deus e amarmos nosso irmão e não nos importarmos nem com Deus e nem com nossos irmãos? Se amamos a Deus, nós praticamos a sua vontade.
e, consequentemente, nós não pecamos contra nosso irmão porque o amamos. Quem ama a Deus vive para a vontade de Deus. Quem ama a Deus vive para amar seu irmão. Ser santo e justo, então, é uma marca de quem nasceu do Espírito. É a identificação de quem é um discípulo de Jesus Cristo. Santidade e justiça são as marcas de um discípulo de Jesus, porque fazem parte dessa nova e santa e justa natureza, dessa nova forma de vida. Bom, quero convidar você a voltar nesses versículos de 1 João capítulo 3. Esse verso 10 é a conclusão de algo que João tem falado desde o início. Mas nós vamos ler a partir do verso 1, então, os versos que antecedem esse verso 10, que conclui, que afirma que amar e viver de forma justa e santa é uma questão de identidade. Vamos ler o primeiro e o segundo verso desse capítulo 3 da primeira carta de João. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filhos de Deus, o qual de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, fica claro aqui nesse versículo que nós somos de fato filhos de Deus e por isso o mundo não nos conhece. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender, por sermos filhos de Deus e termos essa nova vida santa e justa, que diante desse mundo, é que esse mundo estranha essa nova forma de vida que nós temos. O mundo não reconhece mais como parte dele. Nós não somos mais parte desse mundo. Não vivemos mais conforme os padrões desse mundo. Não seguimos mais o curso dele. Não seguimos mais seus sonhos. Não imitamos mais sua conduta. Não nos assentamos mais em suas rodas de escárnio, pois agora nós não somos mais filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos discípulos de Jesus com uma nova forma de vida. E essa nova forma de vida é santa e justa. Isso é estranho ao mundo. O que Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3, em relação a essa vida estranha, que nós não vivemos mais. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Então, meus amados irmãos, isso mudou, isso foi transformado na nossa vida. Não compactuamos mais com esses sonhos, desejos, com esse aprisionamento, com essa escravidão. Nós não temos mais os mesmos interesses que o mundo tem. E por isso esse mundo acha estranha na nossa conduta. Esse mundo está cego, escravizado pelo pecado, e por isso ele não pode entender a nossa nova forma de ser, pois ele não conhece Deus, como disse João. Por isso, não devemos estranhar a hostilidade que o mundo nos trata. Ao contrário, meus amados irmãos, devemos nos sentir felizes quando formos incompreendidos e perseguidos por esse mundo, pois sermos incompreendidos e perseguidos por esse mundo tanto testifica que nós somos filhos de Deus, quanto nos dá a oportunidade de demonstrar a esse mundo quem nós somos, discípulos de Jesus, estarmos prontos para falar de Jesus às pessoas. Continuando, meus amados irmãos, olha o que Pedro diz em sua primeira carta no capítulo 4, em relação a nós não nos surpreendermos a essa hostilidade do mundo em relação a nós por causa da nossa nova forma de vida santa e justa. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo
estranho lhe estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Quando o mundo nos insultar por não nos compreender, não é motivo de nos entristecermos e nos abatermos na fé, muito pelo contrário. É motivo de nos alegrarmos pelo fato de que a nossa vida tem demonstrado quem nós somos. Devemos nos entristecer quando o mundo se identificar conosco e nos entender. Aí é que devemos nos entristecer. Aí é que devemos achar estranho isso. Sofrer algum tipo de perseguição ou escárnio desse mundo por vivermos na contramão dele só prova que a nossa forma de vida tem demonstrado quem nós somos, filhos de Deus. Viver em santidade, meus irmãos, e justiça atrai o olhar do mundo para a nossa nova vida, pois, afinal de contas, não dá para esconder a luz, principalmente em meio às trevas. Nossa nova forma de vida, de todas as formas, chama a atenção do mundo. Não agrada, pois expõe as suas práticas pecaminosas. O pecado não suporta a luz, ele a odeia. Por isso, o mundo não se sente à vontade com nossa presença. Por isso, não devemos esperar os aplausos do mundo, e sim as pedradas que esse mundo tem para nos oferecer. Em torno disso, meus amados irmãos, não se deve de forma alguma nos abater o fato de sermos perseguidos pelo mundo. Muito pelo contrário, deve nos encher de ânimo, pois significa que o mundo está nos identificando como discípulos de Jesus, e nisso temos a oportunidade de glorificar Jesus através dessa nossa nova forma de vida. Nossa luta, precisamos de lembrar, como diz Paulo em Efésios, no capítulo 6, no verso 12, nossa luta não é contra essas pessoas que estão zombando de nós, nos perseguindo, estranhando a nossa conduta de santidade e justiça. Nossa luta é contra Satanás e seus demônios. Por isso a gente precisa estar preparado a esperar isso do mundo e estar revestido de toda a armadura de Deus para permanecer firme no Senhor e aproveitar as oportunidades para falar de Jesus a essas pessoas. Porque, meus amados irmãos, as pessoas que zombam e perseguem os filhos de Deus ainda estão escravizadas pelo pecado, e elas não têm discernimento espiritual para entender o que estão fazendo. Estão escravizadas pelo pecado e são usadas pelo diabo para tentarem nos abater na fé. Mas, ao contrário disso, fique feliz por ser identificado com Cristo. Alegre-se por estar glorificando a Cristo com a sua vida. E ore por essas pessoas, e ame essas pessoas, e busque com toda e qualquer oportunidade para falar de Jesus para elas, para evangelizá-las. Porque tenha certeza, meu amado irmão, uma pessoa que hoje escarnece de você, te persegue, zomba de você por reconhecer Jesus em sua vida, amanhã vai procurar conselhos, vai procurar o Jesus em você, porque ela vê Jesus em sua vida e você vai ter oportunidade de levá-la a Jesus. A segunda coisa, meu amado irmão, que a gente compreende nessa nova vida, nessa nova forma de vida de um discípulo de Cristo, santa e justa, é que ela é progressiva. Nós não nascemos em Cristo perfeito, nós vamos crescendo. Vimos bastante isso durante essa série de mensagens e hoje quero retomar isso. Essa nova forma de vida em Cristo, ela é progressiva. Vimos no capítulo 3 de João, na primeira carta de João, especialmente nesse verso 2 aí, que, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Isso é extraordinário, meu irmão. Por mais difícil que possa ser viver neste mundo, porque nós estamos caminhando na contramão dele, sabemos que estamos na direção certa,
pois estamos vivendo como filhos de Deus. Por mais exaustivo que possa ser viver em santidade e justiça, enquanto tudo à nossa volta é corroído pelo pecado, sabemos que estamos subindo um monte em direção a Deus, em direção ao nosso descanso, à eternidade, ao nosso gozo eterno. Por mais que seja exaustivo estarmos subindo um monte, e é difícil subir um monte, é cansativo subir um monte, vai exigir perseverança subir um monte, vale a pena, meus irmãos, continuar subindo esse monte, porque sabemos o que nos aguarda na eternidade, porque sabemos para onde estamos seguindo. Precisamos nos lembrar sempre disso. Estamos caminhando em direção ao Senhor, estamos caminhando em direção ao nosso alvo de vida. Sempre que algo começar a bater nossa fé, sempre que o desânimo começar a bater nossa porta, nós podemos fazer uma pequena pausa e olhar rapidamente para 4 direções. A primeira direção que a gente pode olhar é para baixo, meu irmão. Para baixo. Olhe para baixo e perceba o quanto você já subiu. E entenda que vale a pena continuar, porque você já caminhou com o Senhor, já cresceu na fé, já amadureceu. Por mais exaustivo que seja, você está crescendo, está subindo. O segundo lugar que nós podemos olhar nesse momento de pausa e reflexão sobre se vale a pena viver em santidade e em justiça para testemunhar de Jesus Cristo às pessoas que estão nos perseguindo, que falam mal de nós, que desejam o nosso mal. Às vezes nos abatemos e pensamos que isso não vale a pena. O segundo lugar que nós devemos olhar, meus irmãos amados, é para o horizonte. A gente olha para baixo e vê o quanto já subiu, a gente olha para o horizonte e contempla a vista, porque a cada passo que a gente dá, a cada pouquinho que a gente sobe, a vista é mais linda, a vista é mais prazerosa, é mais bela. O terceiro lugar que nós devemos olhar, meu amado irmão, e esse é o mais importante de todos, é para o nosso lado. Olhe para o lado. E perceba a presença de Cristo com você. Quando você olha para o lado, você percebe que Jesus está contigo. Ele disse que não nos abandonaria, que estaria conosco todo dia, em qualquer lugar. Ele atravessa conosco esse deserto da vida. Ele tem atravessado conosco todas as noites escuras, todos os vales da sombra da morte, nos sustentado, nos amparado, nos confortado. Ele está conosco. E Ele está conosco durante toda essa crise, durante toda essa pandemia, durante todo esse medo, durante toda essa ansiedade, essa incerteza. Ele está conosco. Podemos olhar para o lado e falar, vale a pena servir o Senhor, vale a pena continuar vivendo essa vida que testemunha e glorifica Ele, porque Ele não nos abandona. E o último lugar que nós podemos olhar, meus amados, é para cima. Olhar para cima e perceber exatamente, contemplar exatamente o que está nos aguardando. É o topo da montanha, é a conquista, é a vitória, é chegarmos lá, e é para isso que nós estamos vivendo. Estamos caminhando, dando um passo de cada vez em direção ao Senhor, meu amado irmão. E isso deve nos animar a continuar prosseguindo, ainda que seja na contramão do mundo, ou melhor que seja, ainda que seja subindo a montanha, pois estamos nos achegando mais ao Senhor, estamos chegando mais perto do nosso descanso, nós estamos chegando mais perto da glória, estamos chegando mais perto da eternidade. Falando em prosseguir, meu amado irmão, vamos adiante. A última coisa que nós podemos aprender nesse texto, nessa nova forma de vida, que essa nova forma de vida do Senhor, santa e justa, é que ela é fruto da presença de Cristo. Somos santos, porque Jesus Cristo, o santo e justo, habita em nós. Ele veio para destronar o pecado da nossa vida, assentando-se no trono dela, para ser um discípulo de Jesus, meu amado irmão. Você precisa de entregar o trono da sua vida a Ele, o seu coração a Ele, e viver em total dependência e submissão a Ele na sua vida. Vamos ler os outros versos dessa primeira carta de João, no capítulo 3. Agora os versos de 3 a 9, que estão os últimos que antecedem. O verso 10, que afirma que a vida em amor e a vida em santidade e justiça é fruto da nossa identidade, quem nós somos. João diz, todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo,
assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Nós somos santos, de fato, e precisamos nos apropriar dessa nova forma de vida, santa e justa. Mas precisamos ter a consciência de que somos santos e justos, não por nosso próprio esforço ou mérito. Somos santos e justos, porque quem governa a nossa vida, reina em nós, o Senhor da nossa vida é santo e justo, é o santo e o justo, ele habita em nós. Não somos santos e justos, meus amados irmãos, porque evoluímos e aprendemos a dominar a nossa velha natureza pecaminosa. Somos santos e justos porque Cristo destruiu as obras do pecado, destruiu a nossa escravidão, nos transformou em filhos de Deus e veio reinar em nosso coração através do Espírito Santo. Por isso nós somos habitados pelo Espírito Santo, para que a nossa vida seja completamente liberta. Toda a escravidão do pecado dê lugar à santidade, à justiça de Deus sendo manifestada em nossas vidas. Nós não fomos consertados, nós não fomos recauchutados, nós fomos ressuscitados em Cristo. É uma vida nova, santa e justa. Deus pegou aquele vaso defeituoso, imundo, imprestável e vergonhoso, quebrou, tornou ele pó e fez um novo, transformando-nos em um vaso santo, útil e honroso a Ele. Nós somos santos e a nossa vida é uma vida de santidade e de justiça, porque Deus habita em nós, porque Cristo habita em nós, na pessoa do seu Espírito. Praticamos a justiça porque Ele governa a nossa vida e age em nossa vida e através da nossa vida. A diferença, irmãos, entre aquele que ainda é escravo do pecado e um discípulo de Jesus Cristo é que nós fomos libertos por causa dessa presença de Cristo em nós. A santidade e justiça praticadas por um Filho de Deus não é mérito dele, mas consequência dessa obra e habitação do Espírito de Deus na sua vida. Consequência dessa obra transformadora, salvífica de Jesus Cristo e a habitação dele em nós. Um Filho de Deus nasceu do Espírito para praticar as obras de justiça, porém consciente de que essas obras não são suas, mas do Cristo que habita e vive nele. A justiça, meus irmãos, a santidade de Jesus Cristo em nossas vidas, através das nossas vidas, testificam que somos filhos de Deus e devemos nos apossar, nos apropriar dessa verdade. De fato, somos filhos de Deus, porém com temor e tremor, porque somos filhos de Deus por pura graça de Deus. Fomos transformados em seus filhos e Ele vive em nós por pura misericórdia e graça de Deus. Essa vida santa e justa depende exatamente de Cristo, não de nós. Depende exatamente de dependermos dEle. Por isso, meus amados irmãos, todo orgulho deve ser extirpado da nossa vida, porque ele nos arrasta de volta ao pecado e nos aprisiona a ele. Apesar de sermos filhos de Deus, de termos todas as condições de viver em santidade e justiça, e esta ser a inegável vontade de Deus na nossa vida, não vivemos essa vida por nós mesmos, e sim por Cristo, e em Cristo, e para Cristo. A palavra de Deus foi muito clara. Todo aquele que permanece em Cristo não está no pecado, porque quem está no pecado não o conheceu, ainda
permanece como um filho do diabo. Quem nasceu de Deus tem sua presença em sua vida, essa presença de Deus, santa e justa, e por isso não permanece mais no pecado. É liberto do pecado para uma vida nova de santidade, para uma vida transformada, para um novo padrão de vida. Vejo muitos que se dizem discípulos de Jesus, mas desejam, abrigam no seu coração o desejo pelo pecado e ainda vivem por causa disso escravizados dele. É impossível ser uma nova criatura e ainda permanecer escravizado pelo pecado. Um discípulo de Jesus não é alguém perfeito ainda. Verso 2, que nós tanto batemos nele durante toda essa série de mensagens, diz que ainda não chegamos lá. Diz que ainda não sabemos com plenitude a extensão de o que é verdadeiramente ser um filho de Deus em toda a sua extensão, em toda a sua plenitude. Não somos perfeitos, mas não estamos mais aprisionados pelo pecado. Estamos caminhando em santidade, progressivamente caminhando em santidade, como fruto dessa presença, dessa relação, dessa soberania, desse governo de Cristo em nossas vidas, através do Espírito Santo. Um discípulo de Cristo, meu irmão, tropeça sim, cai, peca sim, mas não tem mais prazer nenhum no pecado. O pecado se torna repugnante na sua vida. E ele peca por uma falta de vigilância, mas não mais por desejo. É uma exceção à regra, não é mais natural na sua vida o pecado. É um deslize, é antinatural, não é mais o seu modus operandi. A forma de vida de um discípulo de Cristo agora é santa, é justa, porque nasceu de Deus, porque é filho de Deus, e o identifica através da sua nova forma de vida. Então, meu amado irmão, santidade também é uma questão de identidade. Se sua forma de vida é o pecado, se o seu prazer é pecado, se você não vive de forma que agrada a Deus, cumprindo sua vontade, então você você ainda está escravizado pelo diabo e precisa de se arrepender de verdade, de lamentar, de chorar o seu pecado diante de Deus, de entregar a sua vida a Jesus Cristo de verdade, para nascer de novo e ser feito um filho de Deus. Um discípulo de Jesus peca, mas se arrepende profundamente, lamenta, chora, pede perdão e retoma a sua caminhada com o Senhor em santidade. Não se lambuza no pecado. Um filho de Deus não é como aquela porca que simplesmente foi lavada, mas continua na sua essência sendo porca. E na primeira oportunidade que tem, ela corre para a lama. Um filho de Deus foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, como eu disse. Não foi remendado, não tomou simplesmente um banho, mas nasceu de novo para uma nova vida em Cristo. Se você se sente aprisionado ainda pelo seu pecado, se sua vida não dá testemunho de santidade, se a sua vida não dá testemunho, não pratica justiça, meu irmão, arrependa-se. Clame ao Senhor por perdão e por misericórdia. Negue seus pecados, se liberte disso em Cristo, morra para esse mundo, para você renascer em Cristo, para você renascer do Espírito. Converta-se a Cristo, abandone o pecado enquanto há tempo, pois a volta de Cristo não tarda, está bem próxima. O mundo tem mostrado isso para a gente de forma gritante. Hoje é tempo de salvação, hoje é tempo de reconciliação, de se entregar a Jesus Cristo. Porque, meu amado irmão, a todos quanto nasceram do Espírito, vivem em justiça e santidade, porque isso é que nos difere do mundo. Isso é o que mostra, nos identifica como filhos de Deus, para dar testemunho de Cristo a esse mundo. Feche seus olhos um pouquinho e ore comigo. Pai, no nome de Cristo, nos entregamos ao Senhor e pedimos que o Senhor mesmo nos ajude a compreender quem nós somos no Senhor, para que a Tua presença em nós mostre ao mundo que somos Teus filhos, santos, justos, vivendo em santidade e não mais em pecado. Pai, aqueles que não têm certeza, aqueles que ainda estão aprisionados no seu pecado, que o Teu Santo Espírito os incomode agora, que eles se convertam, Senhor, que eles chorem e lamentem, se entreguem ao Senhor e sejam feitos Teus filhos, nasçam de novo,
para glorificar o Senhor através da sua vida. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, como foi bom estar com vocês juntos nessa vida, nesse culto. Estarmos juntos aqui, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Quero aproveitar esse momento para pedir a você, mais uma vez, entrega seu dízimo, a sua oferta. Não dá para fazer isso presencialmente na igreja, porque não estamos em culto. Mas está aí a conta da igreja, está aí a agência, o Banco Itaú, você pode fazer a transferência, o depósito, mas não esquece de mandar um WhatsApp para a Bruna. Está aí o número do WhatsApp dela e dizer: Bruna, está aqui, ó, fiz essa transferência dia tal, o valor é tal, isso aqui é meu dízimo, isso aqui é minha oferta. Para ela identificar e fazer o lançamento na contabilidade da igreja, lá tudo certinho. Se você tem alguma dificuldade, é difícil de você sair, não dá para sair, ou não sei, ou é difícil fazer uma transferência, tem alguma dificuldade, liga para a Bruna, conversa com ela, mas não deixa de ser fiel ao Senhor, não deixa de experimentar da fidelidade de Deus na sua vida, da bênção, da alegria de ser um servo fiel ao Senhor. Se Deus nos permitir, quarta-feira nos encontramos no culto de oração, o estudo da palavra de Deus tem sido uma bênção, estamos estudando Colossenses, e eu queria convidar você a participar também. Deus abençoe você, uma excelente semana, no nome de Jesus.